que você daria de dica para no momento de uma reunião de captação de patrocínio a gente possa sensibilizar de que a arte sim é educação, a cultura é parte do ensino, a cultura é fundamental para o país e que a ONU até designa que seria, que a gente nem chega perto da meta da ONU, né? Bom, primeiro, de saída é reconhecer qual é o seu interlocutor, né? Eu sou um produtor, estou buscando um patrocínio, sou um artista, estou buscando um patrocínio, qual é o seu interlocutor? Cada vez mais, e naturalmente quando você está diante de uma grande empresa, ele precisa ter isso em mente, cada vez mais uma grande empresa tem que ir além do seu core. É claro que o Itaú tem que prestar um bom serviço, pagar seus impostos, ser ético, gerar emprego, né? Ter rentabilidade no final do mês, distribuir lucratividade para suas ações, enfim, ser um banco sólido, isso é o core. É óbvio que a gente tem que fazer isso cada vez mais. Mas cada vez mais o consumidor quer saber o que um grande banco, o que uma grande empresa está fazendo além do seu core. E aí ele quer saber quais são suas causas. Então, core e causa cada vez mais se aliam na construção de vínculo com a sociedade, com o cliente, com o país. Agora também, não adianta você ter core e causa se entre o core e a causa não houver coerência. Precisa ter coerência, porque senão o consumidor mais atento, a construção do vínculo mais atenta não vai ficar em pé. Mas para ter core, causa e coerência tem que ter propósito. Então sacar qual é o propósito da pessoa que você está na frente, qual é o propósito daquela empresa é determinante para você vender ou não um projeto, sem se artificializar, porque às vezes a gente percebe quando a pessoa está se artificializando para se adequar ao seu propósito, né? Às vezes, puxa, não é para o meu projeto. Então, identifique qual é a empresa que tem propósito, tem coerência entre causa e core e tem causas potentes. E aí, se tem uma coisa que a gente precisa cada vez mais, como o Brasil, nos libertar, é desse modelo econômico matricial centrado nas commodities. É claro que a agricultura é importante, é claro que o petróleo é importante, é claro que o nosso minério de ferro é importante, mas a gente precisa se libertar das commodities. E se libertar também dos modelos tradicionais de relações econômicas que estão começando, inclusive, a entrar numa situação de fragilidade maior. Vou dar um exemplo, o quanto a gente pode agregar para esse campo da arte, a partir da arte, da cultura ou do nosso modelo cultural brasileiro, a inclusive nos libertarmos da commodity. O carro mais novo hoje, o carro mais barato hoje no Brasil, acho que custa 40, 45 mil reais. O carro mais barato no Brasil, 45 mil reais. Se você for na padaria e olhar para uma mussarela, e esse carro mais barato, ele pesa 1 tonelada. Se você for numa padaria comprar uma mussarela, essa mesma tonelada de mussarela custa 42, 43 mil reais. Isso tem muita coisa agregada em relação à nossa cultura. Falava agora com uma pessoa sobre gastronomia. A mussarela, a sua tonelada custa quase o que um carro custa. Veja o que tem de cultura, de arte, de entendimento do que nós somos sobre sociedade brasileira, no que se refere a chegar àquela situação da mussarela e sair da commodity que até então era o leite. Agora, vejam, para a gente definitivamente se libertar, ou não só termos um país onde a nossa matriz econômica seja centrada nas commodities, nós temos que avançar numa questão que para mim é primordial, e é o nosso maior drama. Ibope fez um conjunto de pesquisas sobre a proficiência do aluno de ensino médio e ensino superior na língua portuguesa e na matemática. Para cada 10 alunos do ensino médio, só 1,2, é isso aí, cada 10 alunos do ensino médio, só 1,2 tem proficiência em português, tem proficiência em matemática. Significa que só 1,2 sabe ler, escrever um texto, ler, entender um texto, ler, escrever uma tabela, ler e entender um gráfico. Se você vai para o ensino superior, a coisa também não melhora de maneira exponencial.
Quase que continuamos no mesmo drama. De cada 10 alunos do ensino superior, só 2,3, 2,4 estão em condições de proficiência da língua portuguesa e da língua da matemática. Não dá para a gente se libertar dessas commodities se a gente continuar tendo índice de leitura, índice de compreensão da matemática neste nível. E aí o que eu tenho defendido, e tenho falado muito para dentro do banco, em todos os lugares que eu vou, que o tempo do ensino formal, né, não dá conta das necessidades atuais do nosso país. Tem um índice que é o PISA, que é um índice mundial que considera os países que são avaliados por esse índice lá em condições de educação razoáveis. E a média desse índice está lá no país número 70. E nós estamos ali, em relação a esse índice, lá no número 150, 160. Então, pode ser um pouco mais, um pouco menos, lá é PISA. Mas o dramático disso tudo é que afirmam que a gente só vai chegar no nível médio, né? No nível superior. Quer dizer, nós só vamos alcançar a mediocridade da educação em relação ao mundo em 2060. Se a gente demorar a 2060, o nosso país demograficamente já está velho. Nós estamos velhinhos, nós vamos perder a capacidade que a gente tem de criação com todo esse poderio, né, desassoissado da educação, e portanto a gente permanecerá refém das commodities. Como é que a gente entra numa sociedade do conhecimento, da inovação, da inteligência expandida ou da inteligência artificial, se a gente continuar tendo um país de analfabetos? E aí a minha defesa é que quem pode acelerar essa busca por um índice minimamente razoável no campo de educação não é necessariamente o ensino formal, porque o tempo dele é muito maior. É sim a arte, é a cultura, é o teatro, é a literatura, é a dança, é a música, né? São as expressões que a gente domina no dia a dia. Para isso, não dá só para ter mais pessoas tendo acesso a mais arte e cultura. É preciso que a gente dê um salto, e eu juro que eu paro de falar. É preciso que a gente dê um salto em relação à participação. A gente precisa ter projetos onde as pessoas possam participar. E a participação pode ir de questões mais profundas, como por exemplo o projeto Guri, né, que você ensina, né, a pessoa sai, né, com proficiência naquele instrumento musical, e os índices de escolaridade do aluno que está no projeto Guri são infinitamente melhores do que os índices de escolaridades na mesma região do aluno que não está no projeto Guri. Isso é uma representação máxima de participação. Por exemplo, terminou o espetáculo, vamos visitar o backstage, vamos ver como é que esse artista chegou a este ponto, ou como é que esta produção chegou a este nível, para que você pudesse ter contato com essa manifestação. E às vezes uma visita ao backstage pode aflorar naquela criança, naquele menino, ou naquele pai, naquela mãe, algo tão maravilhoso que nos coloca, de fato, e coloca a arte, a cultura, num patamar de transformação das pessoas.